Veio em número pequeno, né? Também um sábado chuvoso, né? E isso fez com que diminuísse muito. Mas é assim, a federação sempre tem sido bastante parceira da gente e não tem o que reclamar da prefeitura, muito pelo contrário, né? Eles são muito parceiros nossos e a gente só tem a agradecer a todos. Presidente, boa noite. Sobre a questão do horário do jogo, foi repensado já? Porque teve 2 jogos praticamente nesse mesmo horário, às 17 horas, e o público, não sei se lógico, teve a chuva também, o pessoal ficou da outra vez um público menor, mas já foi repensado ou se vai manter mesmo esse horário aí? Será os jogos já foi definido para os jogos do sábado do Alvinegro? Olha, isso foi uma opção nossa, né? Na verdade, a gente sempre tem a cultura aqui na cidade dos jogos aos domingos, só que a gente havia analisado e visto que talvez um sábado à tarde de 5 horas, 17 horas, né? Com o sol que vinha fazendo a época que a gente decidiu, né? Mas agora entrou o inverno, já muda toda a figura, né? Então, normalmente aqui a gente tem a cultura da região, o pessoal vai muito à praia, aos domingos, aos clubes, quando está bastante chuvoso, e a gente pôs isso na balança. E nesse momento que inicia o inverno, é totalmente ao contrário, então estamos repensando, né? Vamos até fazer uma enquete nas nossas redes sociais com a torcida, para ver se elas preferem que continue ao sábado à tarde ou que venha para o domingo. Presidente, nós até nos adiantamos e fizemos uma enquete aqui, acho que a semana retrasada. Antes do jogo com o Cruzeiro. Antes do jogo contra o Cruzeiro. Qual o melhor dia e horário que o torcedor gostaria? E deu praticamente 90%, foi isso, Everton? No quadro 90% aos sábados, às 16 horas. Acho que foi isso. Sábado às 16 horas. Foi domingo não? 16 horas? Domingo 16 horas. 16 horas, se deu maioria. Domingo 16 horas. Se bem que eu prefiro, presidente, lógico, no geral da coisa, o jogo sábado às 16. Eu acho que é um horário mais próximo do fechamento do comércio, entendeu? E acho que se botar os domingos, o torcedor... Eu já percebi aqui em Arapiraca também um ponto que eu acho que o torcedor do Asa tem uma virtude muito grande nesse sentido. É que os jogos da TV, ou que passam na TV, não interferem aos torcedores do Asa. Eu já percebi isso aqui, mesmo passando um jogo de grande apelo na TV, o torcedor do Asa, ainda assim, ele vai pro estádio municipal incentivar o clube. Não vai naquela dimensão enorme, mas vai, ele não deixa de ir. Mas eu acho benéfico essa questão da enquete. Opção, se eu tivesse que dizer, não, Cardeal, escolha aí o dia e o horário, seria sábado, 4 da tarde. Eu acho que é aconchegante esse horário, sábado, 4 da tarde, porque tem, como o senhor disse, tem um domingo livre, pra pessoa estar com a família, pra ir a um clube, ir a uma praia, um almoço em família no domingo. Eu acho... E aí tem outros campeonatos ao domingo pela TV e também, até um né? domingo de descanso também para o elenco, né? Presidente, e pra gente também, presidente. Pra gente também. Nos ajude. Ô, Rogério, deixa eu... Fui pensando em tudo isso, né? Essa decisão de ir para o sábado, mas tudo isso a gente tem pesado e tem que ser o melhor para todos, né? Então vamos analisar, escutar a torcida, que é nosso maior patrimônio, né? Para ver o que eles opinarem e o que eles preferirem, nós com certeza vamos estar fazendo a alteração caso necessário. Rogério, em relação a essa questão que nós estávamos discutindo, que o Clevânio trouxe inicialmente aqui os números do Borderoz, me chama a atenção o déficit, e eu disse há pouco, não sei se você conseguiu ouvir, que o empresário, seja ele qual for o ramo que ele investe na empresa, quando empata esse investimento, quando ele bota R$10 e ao final de 30 dias, um exemplo, ele só conseguiu apurar os 10 que ele colocou, ele não apurou 11, 12, eu acho que o empate para o empresário ele é perda, é prejuízo. O empresário tem que sempre pensar em números, a meu ver, lógico, com coerência, com responsabilidade. E no clube de futebol eu penso da mesma forma também, porque o clube não deixa de ser uma empresa, é um segmento diferente, mas é uma empresa. Tem receitas, tem despesas e muitas que não são pouco, não é fácil fazer futebol no Brasil. Quando eu me referi à questão da prefeitura, não é uma crítica à prefeitura, de maneira alguma, é só uma observação. Porque eu vejo o seguinte, eu acho que o Asa precisa muito da prefeitura, óbvio, mas o Asa gera para o município uma visibilidade enorme, tamanha, sem contar no aquecimento da economia local, porque hotéis,
quando os clubes vêm, aí tem churrasquinho, aí tem o aquecimento direto e indireto, a geração de renda, né? Direta e indiretamente. Acho que o ASA é muito importante para Arapiraca, em todos os aspectos. Muito importante para Arapiraca. Eu disse aqui que quando você viaja muito, você sabe, o ASA de Alagoas. Ninguém diz. Diz o ASA de Arapiraca. Para você ver a importância de um clube para o município. Se tiver de cobrar taxa no estádio, que cobre. Normal. Tem que cobrar, manutenção, uma série de coisas. Eu só vejo um pouco o valor de 5 mil. Poderia ser até para ajudar mais ao clube, já dá uma contrapartida financeira, mas o clube também dá a contrapartida, que é a visibilidade, que cobre a taxa, agora um valor menor. Eu acho 5 mil, presidente, muito, com todo respeito para as condições que o estádio hoje oferece. Porque a acessibilidade é ruim, coberta é ruim, quando chove a gente tem um público menor, porque não tem onde o torcedor ficar. Então deveria, de repente, usar o bom senso. Já ajuda, é excelente, parabéns à prefeitura. Quer cobrar? Cobre, é normal. Você tem despesas, você tem manutenção de gramado, profissionais, uma série de coisas. Mas vê se chega a prefeitura um acordo melhor, cobrar de repente 3 mil, você tira 2. O Asa joga 2 jogos em casa, vai ter que pagar 10. Se for 3, só paga 6, já fica 4. 4 já paga um jogador, de repente. Eu não sei nem o valor dos jogadores, mas já ajuda em alguma coisa. Eu penso muito nisso, na questão financeira. Se você pode usar o bom senso, por que não fazer? Mas, enfim, não foi uma crítica, é só uma observação, Rogério. Não, eu concordo, Cardeal, mas não tenho dúvida alguma que tudo que a prefeitura pode fazer, ela tem feito para ajudar o Asa. Aí vocês podem ter certeza absoluta com isso. Realmente fazer futebol é muito caro, né? Muita coisa que envolve, mas saibam que não tem faltado nada, certo? E graças à prefeitura, que é o nosso maior parceiro, né? A gente não tem nada que se queixar, muito pelo contrário. Tá, Rogério, você faz mais uma, Tony, para liberar pro Rogério, para você e para você. Aí você pode ficar com o Rogério todinho. Você... É isso. Presidente, vamos para a 4ª rodada do campeonato alagoano. É uma pergunta brasileiro. É uma pergunta em relação a elenco agora. O Asa tem, lógico, é normal, o futebol é dinâmico, perdeu um lateral e dispensou outro, chegou a um acordo com outro que foi com o Lázaro, e o Michel saiu e foi para a 2ª divisão do Campeonato Baiano, já que há equipe comandada pelo técnico Alisson Dantas, inclusive de Olho d'Água das Flores. O Asa tem apenas o Iranilson na lateral direita, mas no elenco tem 2 ou 3 jogadores que jogam nessa função. O Asa dá uma segurada em contratações ou continua no mercado da bola em busca de um lateral de ofício, até para fazer sombra e disputar a posição com o Iranilson? Sim, como você falou, nós temos algumas peças de reposição que são de outras posições que também pode atuar no lateral direito, mas, como eu já falei outrora, estamos no mercado ainda bastante atentos em busca de um lateral no perfil que a gente procura. Eu queria fazer só essa, mas o senhor força eu fazer mais perguntas. Eu estava ontem participando de uma live do Esporte Alagoano. Tava o Marlon Araújo, o Alberto Oliveira, o Robson Lessa de Penedo, enfim. E muitas conversas surgem, muitas informações, muitos assuntos. Aí eu fui questionado, Cardeal, qual a folha do Asa na Série D do Campeonato Brasileiro e a folha do Cruzeiro? Eu disse, meu irmão, é uma questão interna isso aí. É muito interno, não tem que estar vazando. Mas eu acho que beira. Eu cheguei a falar isso, os 400 mil, o Asa e o Cruzeiro uns 200. Eu acho que é mais. Aí eu disse, e outra coisa, a folha salarial do Asa não é problema para a direção do clube. Porque eu lembro e eu disse isso ontem, uma entrevista que você nos concedeu aqui, que disse não tem teto salarial. Você lembra, né, Tony? Não tem teto salarial. Temos que, com responsabilidade, com os pés no chão, buscar o acesso à Série C. E eu disse isso. Quando eu disse isso, todos ficaram vibrantes, pois então agora a gente sabe que vai ter um Asa brigando de fato para voltar ao cenário que o Asa tinha antes. É por aí, presidente? Olha, Cardeal, é abaixo do que você imaginou. É abaixo. Na verdade, é uma folha compatível com uma Série D, né? Que ela, na sua totalidade, é abaixo dos valores que você citou aí. Mas eu não vou falar de valores, como você mesmo falou, né? Tem muita particularidade, mas você chutou muito alto.
Foi tão alto assim não, né, presidente? Foi alto. Presidente. Foi da altura do Clevânio. Assim, foi baixo demais. Foi da minha altura é baixinho. Aí foi baixo. Presidente, uma outra situação também, a gente, claro, não pode fugir desse tema, em relação ao CT2, presidente. O que está sendo feito lá nesse momento? Deu uma parada? Estão concentrados no CT do Bálsamo? O que vai ser feito nesse primeiro momento lá no CT da Bananeira? Olha, Clevânia, as chuvas atrapalham muito, né? A gente fez toda a limpeza do CT, isso é um custo muito alto, né? Porque são 15 tarefas ali. Fizemos a limpeza e estamos com veneno para passar. Precisava que tivesse a chuva e estiasse um pouco, mas começou a chover e não parou. Então nós estamos na fase de passar o veneno primeiro, né? Para poder acabar com aquele mato, que com essa chuva ele não deixa ninguém trabalhar e fazer nada. Mas a pretensão é acabar com esse mato que está lá nesse primeiro momento. Na sequência, fazer a conclusão final da parte de irrigação e drenagem para poder colocar a grama. Então a ideia é fazer um campo gramado e deixar o segundo campo sem grama, que ele vai poder servir ali até para uma base treinar. No momento que foi interessante, fazer um campo aberto, né? E na sequência, futuramente, o projeto é ser um campo gramado e o outro com gramado sintético. Presidente, em relação ao ASA, eu disse aqui no programa, na segunda-feira, e também gravei lá nas minhas redes sociais, em relação à questão, no meu ponto de vista, a evolução do ASA nos 3 jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, achei que o time do ASA deu uma estabilizada. No jogo contra a Jacuipense, no jogo contra o Bahia de Feira e no jogo contra o time do Cruzeiro. O ASA não jogou mal, mas o Cruzeiro, na minha opinião, teve o melhor futebol e ganhou a partida pelo placar de 2-0. Que avaliação faz o presidente Rogério desse início do ASA na Série D 2023, presidente? Muito bem colocado. Colocação, Clevânio. O que acontece? É início de competição, né? Nós tivemos a chegada de muitos jogadores, praticamente metade do time de novos jogadores, e tem toda uma readaptação, né? Então o que eu tenho para falar nem estava tudo certo, com 100% de aproveitamento nos 2 primeiros jogos, nem está tudo errado porque perdeu para o Cruzeiro aqui em Arapiraca. Então eu acho que na vida a gente nunca perde. Quando a gente não ganha, a gente aprende, né? Eu sempre levo essa frase comigo. Então eu acho que a gente sai desse jogo com muitos aprendizados. Eu acho que deu para mostrar algumas fragilidades que ainda tem no nosso grupo e com certeza nos fortalece mais ainda para a sequência da competição. Muito bem. Por hoje, presidente, muito obrigado. Tem mais alguma pergunta aqui, Eduardo Cardeal? Tenho. O presidente, além do lateral direito que está no mercado da bola, eu lembro que eu conversei com o Paulo Roberto antes do jogo contra o Bahia. Era uma coletiva e terminou sendo uma exclusiva. Aliás, presidente, coberto público, viu? O amigo precisa vir aqui no estúdio, trazer o Paulo Roberto para tomar um café coringa aqui, comer uma pamonhazinha disponibilizada pelo Clevânio Henrique, a pamonha. E eu sei agora. Rapaz, sabe o que eu gosto? Sim. Sabe o que eu gosto? Eu gosto daquele de um biscoito que tem lá na panificadora São Jerônimo. Aquele meia-lua, não? Mel, cara, aquele tem lá. É gostoso demais. Pronto. Se tiver com café coringa, no dia que o senhor vier aqui, eu faço questão de ir lá para ele trazer isso aqui pro senhor. É só dizer que a gente monta. Vai ser à noite, mas a gente monta um coffee break aqui. Monta, sim. A gente monta um coffee break. A presidente, em relação. Pode marcar, eu tô viajando essa semana, aí viajo amanhã, vou a São Paulo e já volto direto para Aracaju pro jogo. Mas semana que vem estou aqui na cidade e vou fazer o convite pro professor Paulo pra gente ir aí até o programa. Pronto, melhor dia e horário. Fã número 1 No de retorno. vocês, sempre acompanham o programa e gostaria aqui de parabenizar vocês. Obrigado. Sempre informando bem a todo o nosso público e dando visibilidade para a nossa equipe. Muito obrigado a todos vocês. Presidente, rapidinho. Nesse retorno dessa viagem, o lateral vem com o presidente já, não?
Olha, quem sabe, né? Ô, presidente, Tudo pode acontecer. além do Verdade. lateral direito, que você está no mercado, eu sei disso. Conversava com o Paulo Roberto antes do jogo do Bahia, ele falava isso, que queria um lateral com estatura um pouco maior do que o Iranilson, a faixa etária de mais ou menos uns 30 anos, de 30 abaixo, melhor falando. E eu não tenho dúvidas que, pelo profissional que o Paulo Roberto é e pelo seu empenho e dedicação para fazer com que esse asa a cada dia cresça e volta ao Senado Nacional o mais breve possível, de uma forma acima da Série D, em breve isso aí, eu não tenho dúvidas que o asa está nesse mercado e acho que até a próxima semana deve trazer um lateral direito. Agora, existem outras possibilidades, Rogério, de repente eu vou buscar um lateral direito, mas também eu enxergo, conversando com o Paulo Roberto, que você tem uma reunião semanal, né? Toda segunda-feira. E aí, de repente, não, Paulo, vamos trazer mais uma ou duas peças pra gente qualificar ainda mais esse grupo. Tô falando isso não pela derrota para o Cruzeiro, que eu entendo que é normal também, mas só para qualificar ainda mais o elenco. Olha, para chegar alguém tem que sair. Né? O elenco tá faltando um lateral direito. Então, para chegar mais alguém vai ter que sair. Então, é como aquilo que eu falei desde o início do planejamento. O grupo nunca está fechado 100%. Pode ter oscilação, a gente também não acerta 100%. E sempre pode ter uma troca de profissionais. Isso é normal. Presidente, pelo que você viu nesses 3 jogos iniciais da Série D, na tua ótica, dá para fazer uma avaliação desse nível técnico? É cedo ainda para dizer possibilidades de classificação. Eu acho que o Asa se classifica no grupo, disse aqui a semana retrasada que, na minha visão, se classifica com 3 ou 4 rodadas de antecedência, o Asa. Agora, na sua visão, na sua ótica, que avaliação você faz desse grupo pelos jogos que você já viu? Olha, o nosso grupo, sem dúvida alguma, é o grupo mais forte da Série D. É muito difícil. O nosso grupo, ele é separado, essa fase classificatória, por 2 momentos, primeira e segunda fase. Os times, normalmente, que vão muito mal na primeira fase, eles vêm na segunda fase praticamente com outro time. Então, não tem como a gente fazer uma provisão muito exata, né? Óbvio que nós vamos brigar, jogar. Nós estamos bastante atentos, mas é um grupo muito difícil. Eu não acredito que devamos, que a gente vai se classificar com 3, 4 rodadas de antecedência. Eu acho isso muito difícil acontecer. Acontecer é ótimo, né? Mas eu acho um grupo difícil, um grupo equilibrado, um grupo que tem muitos times com camisa forte, tem muitos times que estão lá embaixo. E a gente sabe que tem um poder de ir ao mercado e buscar mais jogadores, caso precise, ou de recuperação de tratamento dos times, né, ou do elenco que tem hoje. Eu acho que é muito difícil, mas faremos o possível e impossível para se classificar e buscar esse sonhado acesso de volta para o terceiro brasileiro. Presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, o amigo fique à vontade, se não quiser responder não tem problema nenhum. Eu vou entender perfeitamente se o amigo não quiser responder. É sobre a saída do Marcelo de Jesus. É porque, de repente, ficou talvez não bem explicado. O Asa colocou a nota que foi em comum acordo. O próprio Marcelo disse que não houve comum acordo. Foi chamado e foi demitido. E aí ficou aquela dúvida, mas o que aconteceu? Se o presidente não quiser falar sobre o assunto, não tem problema nenhum, pode até me desculpar pela pergunta, mas eu precisava fazer essa pergunta para o presidente, que é quem tem, na minha opinião, a resposta em relação a esse assunto. Por favor. Clevânio, você foi o primeiro repórter que me fez essa pergunta. Eu acho uma pergunta altamente normal. O Marcelo de Jesus é um profissional de altíssimo gabarito, inclusive ontem eu fiz o acerto final financeiro com ele. Hoje eu já fiz o pagamento. O clube não dispõe de caixa. Eu fiz um empréstimo para o clube hoje. Olha, é um profissional que o clube só tem a agradecer por tudo que ele fez pelo clube, que na verdade é uma troca de business, né? Ele fez pelo clube, o clube pagou ele pelo que ele fez. Então ele fez porque tinha que ser feito, ele estava na função,
O que aconteceu foi, o Jesus é um profissional, como eu falei, de altíssimo gabarito, que já participou de todas as séries do brasileiro, conhecido nacionalmente, só que ele estava subutilizado no clube pela forma que ele vinha mais fazendo a parte de logística. E o Marcelo, eu tinha conversado com ele pode muito mais. Então, nada que desabone a conduta do profissional, é questão de ciclo, né? O ciclo dele, que eu acho que deve ser a terceira passagem dele, nesse momento encerrou, mas isso não impede que amanhã ou depois ele volte. Então, não tem nada que desabone a conduta do profissional, muito pelo contrário. Eu indico para qualquer clube que queira o contratar e até o direcionei para que monte uma empresa de consultoria, que é um cara muito conhecedor do futebol e pode ajudar, assim como ajudou ao Asa, muitas outras equipes. Muito bom, presidente. Bom demais ouvir isso de você em relação a essa questão. Uma coisa de que boa, não muito houve, aberta, não né? houve nenhuma aresta, não ficou nenhuma mágoa do Asa, nem muito menos do profissional. Isso é muito bom para que o torcedor entenda que ciclos, eles começam e também finalizam. Isso é normal, né? É Na normal, vida, isso é normal na vida. Parabéns, presidente. toda profissão, né? Exatamente. Parabéns pela resposta. Presidente, Obrigado. não tem a experiência que tem o Marcelo de Jesus. Primeiro porque é um jovem talento, salvo engano, 24 anos, mas tem uma rodagem já, apesar da idade, muito maior do que muitos profissionais que atuam nessa área de supervisão, gestão de futebol. O Lucas Ramon, filho do Francisco José, filho do Chiquinho. Digo porque conheço, vi praticamente crescer, não tão próximo assim, era setorista do CSA há uns anos e o Chiquinho sempre levava o filho sempre, desde novo que o Chiquinho vinha, não só fazendo com que ele aprendesse na teoria, mas na prática também. Pela capacidade que tem o pai, e sei do trabalho dele que foi desempenhado no CSA recentemente, o Asa perde o Marcelo de Jesus, porém tem um outro profissional. Talvez até do mesmo nível, se não for 100% do mesmo nível, vai alcançar isso muito em breve. Tem competência, é qualificado, tem visão de futuro e nesse traçado aí de gestão, de logística, planejamento, supervisão no aspecto geral, sabe como ninguém também, presidente. Parabéns pela contratação também pelo Lucas Ramon. O Lucas é um jovem, como você falou, na verdade é algo que o mercado procura em todas as profissões, do jovem com experiência. Então é o que a gente procurou, né, com a saída do Jesus. Na verdade, ele vem para suprir uma necessidade nossa na parte de logística, né, a parte de logística, a parte de administração da parte de concentração, a parte de administração do dia a dia do clube. Porque essa parte voltada para o futebol eu faço diretamente, né? Todas as negociações são comigo, junto com a comissão gestora do futebol, né? A parte de registro de jogador fica com o Cletson, que é o nosso CEO, né? E a parte administrativa. Então, o que a gente mais precisava era nessa parte de logística mesmo, que o Jesus também fazia com maestria, né? Mas como a gente falou, encerrou-se o ciclo e chega agora o Lucas para poder dar sequência de trabalho. Você sabe o que é que eu acho do Asa? O Asa de hoje, não desse momento agora, mas o Asa de alguns anos, mas sobretudo nesse momento, é um Asa que tem uma tendência muito forte a ser um dos grandes clubes, não dentro de campo em si, mas eu digo a parte administrativa, gestão do Nordeste. Por que eu digo isso? Porque o Asa, ele conseguiu, presidente, sair, dar um passo do ponto A para o ponto B. Em que aspecto? O Asa praticamente acabou hoje, ou acabou 100%, com a figura do abnegado. Porque quando você tem o profissional abnegado, aquele que está ali para fazer um favor, não, me ajuda aqui, faz. O cara faz, mas é no tempo dele. O cara faz na disponibilidade dele. E quando você profissionaliza os setores,
a sua tendência é que você se evolua ainda mais. Porque você está profissionalizando, está pagando rigorosamente em dia, pagando o justo. Então, se você paga pelo serviço, você tem como cobrar. Cobrar uma meta, cobrar algo do tipo. Se você pede um favor, é abnegado, você sabe que é no tempo do cara, é favor. O cara, se puder, faz. Se não puder, agora vai fazer depois. E os clubes brasileiros estão saindo desse circuito da figura do abnegado, está indo para a profissionalização dos setores, porque a evolução, a tendência é que seja muito maior. Então eu vejo o Asa nesse sentido, presidente. Eu concordo, Cardeal. Na verdade, o profissionalismo e a descentralização é o segredo das grandes empresas, né? Então a gente tem que ter feito tudo da forma correta, como tem que ser. Como você falou, parceria não é nenhum favor também, eu acho que é uma obrigação de toda e qualquer empresa, né? Todo profissional precisa ter esse compromisso e precisa receber. Você sabe de uma coisa, Cardeal, desde que eu entrei, na verdade eu já peguei um processo muito bem encaminhado, né, pela questão do Igor, que eu vinha também junto com ele e os diretores que vinham acompanhando, né, mas uma gestão séria, uma gestão com responsabilidade, né? Então, bom, infelizmente, eu digo até infelizmente, não é uma ciência exata. É porque se fosse uma ciência exata, certamente as coisas iam acontecer e a gente daqui a 3, 4 anos estaria numa Série A. Mas é isso que torna o futebol apaixonante, né? Mas sabe de uma coisa, a gente pode até chegar ali numa Série B, numa Série A, mas nós voltamos e vamos continuar sendo um clube sério, um clube que onde perguntarem por aí afora, no meio da bola, sobre o Asa, todo mundo vai dizer, eu gostaria de trabalhar lá. É o que tem acontecido hoje no futebol e é o que tem facilitado muito no trabalho. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Futebol Show desta terça-feira. Eu tenho aqui N perguntas para fazer do ponto de vista sócio-torcedor, administrativo, não críticas, mas situações que eu vejo que o Asa pensa dessa forma também pela profissionalização que está o Asa. Mas infelizmente nosso tempo estourou. Por isso da importância da sua presença aqui no estúdio, para a gente fazer um programa praticamente só do Asa, presidente. 2 horas de Asa. E outra coisa, viu? O braço não fica cansado. Eu tô com o braço aqui que não aguento. A gente já tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso aí, porque eu tô vendo tudo tremendo. Se tivesse avisado, presidente, eu mandava o Clevane pra ir segurar o microfone. Aliás, eu iria sim, com certeza. Presidente, muito obrigado por sua participação. Mas a última, rapidinho, pra gente finalizar. Só tem essa. O braço do presidente. O Júlio Viçosa já tá relacionado pra domingo, o senhor sabe disso, lógico. O técnico é Paulo Roberto, lógico. Mas tem essa previsão já da volta do Viçosa? Olha, a volta do Viçosa, segundo o departamento médico, o departamento de fisioterapia e o pessoal de educação física, né, ele volta no final do mês a estar à disposição 100% do professor Paulo Roberto. Então, provavelmente, meados da próxima semana, ele já esteja pronto. Muito bem. Boa noite, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui no programa Futebol Show. Boa noite, presidente. Um abraço. Um abraço, presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado a vocês pelo espaço mais uma vez. E qualquer coisa que precisarem, estamos aqui sempre de pé e a hora. Muito bem. Tá aí pra você a participação do presidente Rogério aqui, junto com a gente, o presidente do Alvinegro Arapiraquense. Agora, 20 horas e 17 minutos. Vamos ao intervalo, hein? E a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Futebol Show. Vem comigo viver essa aventura. Coringuitos é gostoso demais. É crocante, saboroso, é Coringuitos. Um mundo de aventuras e muito mais. Requeijão, cebola e salsa, presunto, parmesão e sabor de churrasco pra comer de montão. Traz mais Coringuitos, traz mais Coringuitos. Mais Coringuitos pra mim, traz mais Coringuitos. Mais um lançamento Coringa. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet.
Pode confiar, viu? PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. Vai começar a resenha! Sextou, vamos comemorar. E tem que ter animação. Chama o parceiro da resenha. Boteco e Pitu é curtição. Abre os trabalhos com uma branquinha. Separa o limão pra fazer caipirinha. É vida, alegria pra mim e pra tu. E pra esquentar tem que ter. Chama, chama, tem que ter Pitu. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter Pitu. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter Pitu. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter Pitu. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter Pitu. Beba com moderação. Você que tá curtindo o futebol da NN, não perca amanhã o Comando 91. Comece o seu dia muito bem informado, de segunda a sexta das 5 às 9 horas e aos sábados das 6 às 8 da manhã, aqui na sua rádio NN e também no NN Play no YouTube. Comando 91. O seu melhor programa esportivo, no rádio e no YouTube. Inscreva-se no NN Play e acompanhe tudo com imagem. É show de bola no seu rádio. Futebol Show. Mulheres, a rede é uma legenda para chamar de nossa. Temos uma ministra que cuida do assunto mais urgente, a sustentabilidade. Lideranças indígenas que já escreveram seus nomes na história. Deputadas, vereadoras e gestoras públicas competentes que lutam para equilibrar um sistema político que ainda é bem desigual. Lugar de mulher é onde ela quiser. E a política é sim lugar de mulher. O futuro que sonhamos precisa de você nessa luta. Vem, Felícia Rede. Sabe qual o segredo da panificadora São Jerônimo ter o melhor pão da cidade? É o especialista. Biscoitos nutritivos que derretem na boca. Sabe qual o segredo? O especialista. Sabe quem é o nosso especialista? Ele mesmo, o seu Manuel Jerônimo. Tudo na panificadora São Jerônimo é fabricado com nível de qualidade. Feito por ele, o seu Manuel Jerônimo. Panificadora São Jerônimo. O segredo do nosso sabor está em você. Rua Adrião Henrique Silva 75, Jardim Tropical. Fone 3530-2549. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. 25 anos de Ops Telecom. A Ops Telecom, como você nunca viu. A mais completa, está comemorando 25 anos. Mas quem ganha um presente é você.